Conflito Rússia-Ucrânia. Ai, 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 por que está acontecendo? O que significa tudo isso aí? Quer saber? Quer entender? Venha comigo agora aqui no canal GeoMais. Canal GeoMais, onde você aprende tudo sobre geografia, desde a geografia física até a geografia humana. Vá lá, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. É no YouTube. Muito bem, meu povo, sou o professor Léo Mendes e este é o canal GeoMais. Desde já os convido a se inscrever, vá ali, clique ali embaixo, ative o seu sininho também para receber notificações de novos vídeos e não deixe de dar o seu like no vídeo, não apenas nesse, mas em outros também. Já temos vários disponíveis aí no canal GeoMais. E hoje o assunto é guerra Ucrânia e Rússia. Por que que essa guerra está acontecendo? Vamos ao primeiro tema para a gente fazer um contexto histórico para entendermos de forma rápida por que que acontece esse conflito. Vamos lá, primeiro tópico. E é isso mesmo que você viu. Rússia e Ucrânia partilham praticamente da mesma origem. Ali nos povos eslavos do extremo leste da Europa, principalmente os povos da chamada Antiga Rus, que atualmente são a Rússia, a Ucrânia e Belarus. Esses três países praticamente compartilham a mesma origem cultural, mesma origem idiomática e mesma origem religiosa. Então, historicamente, a Rússia sempre considerou esses dois países como parte de uma grande Rússia existente, né? Embora hoje ambos sejam nações independentes, né? Países que possuem o seu próprio território, elas são consideradas parte de uma grande Rússia. Então, na ideia russa, a Ucrânia, né, é um país que faz parte, uma nação que faz parte de uma grande Rússia. Então, eles partilham da mesma origem. E devido a essa mesma origem, a Ucrânia, uma boa parte da sua existência pertenceu à Rússia, em um primeiro momento lá no Império Russo, né, a Ucrânia esteve sob domínio russo, né, em um segundo momento na União Soviética, que foi um estado criado em 1922, sob regime socialista após a Revolução Russa, que acabou derrubando o Império Russo lá em 1917. A Ucrânia em 22 também passou a fazer parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Questões geopolíticas. A Rússia sempre se portou como um grande ator geopolítico, né? Sempre buscou influência principalmente sobre os povos eslavos, os povos ali concentrados ao leste europeu. Tanto que após a Segunda Grande Guerra, na qual a União Soviética foi um ator muito ativo, inclusive derrotando, deu início à derrota da Alemanha nazista, ela se transformou num importante agente internacional de grande influência. E a partir daí, não apenas regional, ali entre os povos do leste europeu, os eslavos, que também adotaram o regime socialista em sua grande maioria. Mas também teve uma influência mundial, tanto que ela disputou a hegemonia em termos de geopolítica junto com os Estados Unidos por muitas e muitas décadas, o que foi a chamada Guerra Fria. Então a Rússia sempre teve esse protagonismo no cenário internacional em termos de geopolítica. Bom, e como a Rússia influenciava esses países socialistas, principalmente ali do leste europeu, a Europa Ocidental se reconstruía graças à ajuda financeira dos Estados Unidos. Então, assim como fez a Rússia através da União Soviética, influenciando os países do leste europeu, os países do oeste europeu, né, Alemanha, Reino Unido, França, foram reconstruídos graças
a uma ajuda financeira dos Estados Unidos, e isso aumentou a influência dos Estados Unidos geopoliticamente ali naquela região, inclusive adotando praticamente o mesmo sistema econômico, ambos os países, né? E isso fez com que se criasse a OTAN, uma, uma aliança militar entre esses países, os Estados Unidos e os países da Europa. OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte, já que tanto a Europa quanto os Estados Unidos são banhados pelo Oceano Atlântico na sua parte norte. E como Estados Unidos e União Soviética disputaram esse protagonismo e fizeram a Guerra Fria durante esse período, cada um se defendeu militarmente. Os Estados Unidos e os países europeus, através da OTAN, estavam preparados para um conflito bélico. Já a União Soviética, inclusive com colaboração dos seus aliados, mas principalmente por si mesma, também desenvolveu um grande aparato de guerra. Em 1991, a União Soviética colapsou por problemas econômicos, né? E se dividiu em 15 estados, entre eles a Rússia original, e a Ucrânia. A Ucrânia se tornou um estado independente. Ucrânia e Belarus, principalmente, além de alguns outros países ali da região do Cáucaso, né? Se juntaram à Rússia na chamada SEI, Comunidade dos Estados Independentes, né? A Ucrânia sempre teve uma proximidade com a Rússia, porém mudou o governo. Saiu um governo pró-Rússia e entrou, nos últimos tempos, alguns governos pró-Ocidente na Ucrânia, que se aproximaram, se afastaram um pouco mais da Rússia e se aproximaram da União Europeia. Esse fato, por si só, da proximidade com a União Europeia, foi considerada pela Rússia, principalmente o governo de Vladimir Putin, como uma traição, sendo que para os russos, a Ucrânia é considerada parte do povo russo, um povo por si só autônomo, né, na visão do presidente Putin. Isso fez com que a Rússia anexasse a província da Crimeia, né, ao seu país, tirando da Ucrânia, e também apoiasse rebeldes no leste do país, nas regiões de Donetsk e Luhansk, ali em 2014 e em 2015, como uma retaliação. E agora, com a intenção da Ucrânia em ingressar na OTAN, aí, como dizemos, né, no popular, o caldo entornou de vez, ou engrossou de vez. A Rússia invadiu militarmente para tentar impedir a entrada da Ucrânia na OTAN. Bom, dito o contexto de todo o acontecimento, né, que gerou a invasão da Rússia à Ucrânia, a conclusão que chegamos é que é tudo uma questão de influência geopolítica, né, uma influência de um país entre outros. Como eu disse, a Rússia sempre teve essa ideia de influência sobre os povos eslavos, e com a adesão em massa destes ao Ocidente Europeu, União Europeia e principalmente OTAN, a Rússia se viu cercada, né, com talvez um medo de uma posterior invasão militar, dependendo do que acontece lá no governo russo. E claro, a União Europeia, a OTAN, com grande influência dos Estados Unidos, fez isso com interesses geopolíticos, né? As histórias, né, de um lado e de outro, livrar disso, daquilo, de influências, mas na verdade tudo é um jogo político, tudo é uma questão de influência geopolítica, do quem pode mais, né? Então é o que a gente está vivendo isso, a Rússia perdendo sua influência geopolítica. Quem está ganhando com isso são os países europeus, mas principalmente Estados Unidos, que é o grande carro-chefe da OTAN e da economia mundial. Bom, gente, é isso. Mais uma aula aí para vocês explicando o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Por que ele está acontecendo. E, mais uma vez, peço para que se inscreva no canal, ative o sininho, dê like nos vídeos e nos ajude aí compartilhando, passando para amigos, alunos, companheiros, enfim, divulgando o canal GeoMais. Nosso próximo objetivo, aliás, é chegarmos
a 1.000 inscritos. Valeu, gente! Muito obrigado a vocês e até a próxima!